Algo que aconteceu na França, eu até comento isso, sempre também falo sobre isso, que na França eles chegaram a 75% a alíquota máxima para pessoa física. Você pensa, esse cara pagou um monte de imposto na França. De repente a França cria lá uma nova alíquota absurda e esse cara decide fugir. Absurda, gente? 75%, não era uma coisa assim? É totalmente insano. Absurda, é tipo muito dinheiro. Falou de taxação de grandes fortunas, né? A Argentina acabou de fazer isso. E aí, tá certo ou não? É legal dizer isso, porque as pessoas, elas acham que essas coisas não impactam na vida delas diretamente. Pois é, aí vem esse discurso de que, para de ser cheerleader de bilionário. Só que se você taxa grande fortuna, né, a Renata fala, eu concordo, que o rico, ele pode ser tudo. Menos burro. Menos burro, pô. Senão ele não Obrigada, tinha ou Malu, ficado ou se mantido rico, né? Então, na Argentina, eu até fiz um post no Instagram na época, assim que eles começaram a aprovar, na verdade, quando começou a discussão sobre se aprovar um imposto extraordinário, temporário para grandes fortunas, né? Só que como o Friedman falava... Temporário. Esse negócio de temporário é complicado, né? Nada é mais permanente do que uma política temporária de governo. Do lado, eu coloquei esse post e do outro, do pessoal que estava fugindo pro Uruguai. E o Uruguai, que não é bobo, o que ele fez? Ele diminuiu os impostos para aquelas pessoas que têm mais capital e estão vindo da Argentina. Mas isso tá acontecendo em estados dos Estados Unidos, né? Pessoas saindo da Califórnia, indo pro Texas. O Elon Musk, né, fez esse movimento recentemente, e isso vai acontecer com outras pessoas, logicamente, e é algo que aconteceu na França. Eu até comento isso no meu curso, e sempre também falo sobre isso, que na França eles chegaram a 75% a alíquota máxima para pessoa física. E aí, uma coisa extremamente irônica foi que o ator Gérard Depardieu foi pegar a residência fiscal na Rússia, que é um ex-país soviético, socialista, que lá estava mais barato do que na França. Lá, quando ele foi. Então, né, aí o dono da LVMH, que é aquela empresa que é dona da Louis Vuitton, da Moët Chandon e de outras marcas de luxo, foi pra Bélgica, jogadores de futebol se espalharam. E aí eu quero que vocês expliquem. É fronteira com a França, pô. Fala o mesmo idioma, inclusive. O francês é uma das línguas oficiais. E aí eu quero que vocês expliquem o porquê que isso não é legal pro país, né? Por que eles estão... Na verdade, é ruim que o bilionário ou o milionário, quem for, a riqueza saia do país. Não, é meio óbvio, né? Depois que a pessoa sabe, principalmente. Talvez as pessoas realmente ouvindo, é necessário ser dito. Mas vamos pegar o caso do Gérard Depardieu, porque eu e a Malu, a gente viu isso na prática. A gente tava na Copa do Mundo da Rússia e a torcida francesa tinha uma musiquinha que eu não entendi o que era. Eu ouvi o nome dele e não sabia, né? Aí o pessoal traduziu pra mim e falou, não, a gente tá falando do Gérard Depardieu porque ele abandonou a França pra vir pra Rússia e a gente tá falando que vai ganhar a Copa do Mundo na casa dele. E ganharam, de fato. É verdade. Mas eu fiquei imaginando, quando eu soube o porquê que ele abandonou, Gérard Depardieu enxugando suas lágrimas com notas de euro, dormindo né? na pia, ele tava. Pois é. Enquanto ele estava triste porque a seleção dele ganhou a Copa e ele tá pagando menos imposto, muito menos. Que maravilhoso, né? Mas aí você pensa, esse cara pagou um monte de imposto na França. De repente a França cria lá uma nova alíquota absurda e esse cara decide fugir. Absurda, gente? 75%, não era uma coisa assim? É totalmente insano. Absurdo, é tipo muito dinheiro, quase todo o dinheiro dele. Pois é. O cara, ele perde o estímulo para produzir mais. Exatamente. Essa é a primeira coisa. Porque depois de um tempo ele começa a ver, caramba, de 100% do que eu produzo, 75% vai pro Estado. Não vale eu aumentar minha produção, porque eu vou ganhar menos do que eu tô ganhando hoje. Ganhar mais problema pra minha cabeça. Essa é uma das primeiras coisas, né? Que você desestimula a produtividade. E segundo, que esse camarada ele começa a ver. Ele viu na Rússia lá, que é uma alíquota muito baixa, mas como a Renata falou, a Bélgica é fronteira com a França. Se ultrapassasse a fronteira, fosse por um país com uma cultura muito similar, até com o mesmo idioma, né, um dos idiomas oficiais, ele iria pagar menos imposto. Então cresce o estímulo para que ele saia do país e com isso leve os seus recursos financeiros. E provavelmente, se esse cara chegou num patamar para quererem tanto a riqueza dele, né, ele construiu alguma coisa de valor, ele fornece produtos, fornece serviços. Já Depardieu, ele é ator, eu não sei se ele tem outras coisas em si. Cria empregos, né? Mas se não tivesse, o dinheiro dele tá no banco. E quanto mais dinheiro disponível para ser emprestado, mais baixos são os juros. Então é mais fácil do pobre industrioso pegar o dinheiro do rico, entre aspas, ocioso, para fazer alguma coisa. E num ambiente de liberdade econômica, ele pode começar a empreender e um dia, né, ele pode ficar rico.
Esse ponto é muito importante, porque as pessoas acham que não é uma cadeia, né? As pessoas acham que você faz alguma coisa aqui, até uma frase que é bem comum das pessoas, da gente falar sobre quando fala de políticas socialistas, de que é soluções simples para problemas complexos e, naturalmente, elas não funcionam. Então, economia é um jogo de xadrez. Então, se você mexe uma peça aqui, vai mexer diversas até lá e você pode tomar um checkmate. Então, se você só tá vendo esse pedaço aqui, que é o simples, né? Eu vou taxar a fortuna, eu vou conseguir tantos por cento, o pessoal faz cálculos, né? Vamos fazer um cálculo aqui sobre quanto a gente conseguiria arrecadar, que dá para pagar não sei quantas vacinas, aí começa, né? Dá para pagar não sei quantos não sei o quê. Mas assim, primeiro, o rico não é burro, então ele vai mudar a residência fiscal dele. Que é a coisa mais fácil do mundo hoje em dia. Ainda mais para quem é rico, né? Comprar uma cidadania, você investir em algum lugar, você ter Portugal, Luxemburgo, o próprio Estados Unidos tem o programa EB5, que você tem investimentos que você consegue cidadania. E aí, se você tem ricos progressistas que já fazem isso, imagina os outros ricos, gente. Então, se o pessoal de Hollywood, que adora falar sobre aumentar os impostos. Aqui no Brasil também, as pessoas não entendem muito isso, mas acham que todo o dinheiro está sempre disponível exatamente do mesmo jeito. Mas é muito fácil criar estruturas tributárias para você reduzir esses impostos ou mudar de cidadania, retirar os empregos daqui. Eu dou até um exemplo. É tão difícil de contratar mão de obra de tecnologia aqui no Brasil que eu tenho boa parte da minha operação da Cursologid na Índia. Então, eu estou gerando emprego na Índia. Nossa, Renata, você não é patriota? Não, mas eu prezo... Não é questão de patriotismo. Eu não sou burra. Fala aí. Eu sou burra. Eu prezo por melhorar os meus custos. Então, pagando em dólares para eles fica mais barato do que você ter alguns contratos trabalhistas aqui. Então, você tem uma série de problemas que você precisa atacar em vez de atacar a riqueza. Atacar a riqueza é justamente a causa da pobreza.